Jesus, sabendo da morte de João Batista, o amigo do esposo, partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Os corações de Jesus e de João Batista são unidos mesmo na distância. O coração de João Batista habita no coração do Senhor. A sua morte causa um sentimento profundo no coração de Jesus. E o Senhor então se retira a um lugar deserto e afastado. O martírio de João Batista se realiza durante um banquete com Herodes, Herodíades, Salomé, os convivas, os guardas que o decapitaram. E em meio a este banquete é entregue em um prato o alimento que sacia o banquete da morte, a cabeça de João Batista. O Evangelho de Jesus nos fala que o Senhor, ao saber da morte do seu amigo, partiu para um lugar deserto e afastado. O Senhor está triste, abatido. Busca também escapar dos que desejam a sua morte. Porque ainda não havia chegado a sua hora. Jesus sabe que a morte do seu precursor prefigura a sua morte na cruz. Mas em meio à sua fuga, a multidão dos enfermos, dos possessos, ao saberem da partida do Senhor, correm de suas cidades e aldeias à beira do mar da Galileia ao seu encontro. E o Senhor tem que cancelar o seu descanso, o seu retiro, por causa da sua dor, pela morte de João Batista. Ele cancela ao descer do barco, porque vê a multidão enferma, doente, ele cura os enfermos, expulsa os demônios. E tem compaixão. O Senhor Jesus, ao descer do barco, vendo uma grande multidão, mais do que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, cura os enfermos, devolve a vida aos mortos. Diferente do banquete de Herodes, Jesus realizará um banquete de vida,
de fartura, de amor e de misericórdia. Mesmo com seu coração apertado pela morte do seu amigo e pelas ameaças de morte, o Senhor tem seu coração, suas entranhas, suas vísceras, tomadas pelo amor e misericórdia da multidão, que não pode voltar para suas casas sem serem alimentadas. Eu repito, em oposição ao banquete de morte da casa de Herodes, o Senhor Jesus realizará um banquete de vida, prefigurando a entrega do seu corpo e do seu sangue na cruz e como nosso alimento de vida eterna. O banquete do céu. Jesus, ao entardecer, saciará a multidão com os pães e os peixes. Os presentes deste banquete de compaixão, o Senhor Jesus, os apóstolos, a multidão curada de suas enfermidades, a fome saciada, a abundância do amor. Do banquete de Herodes, a morte, a vingança, a mentira, o ódio, a cabeça de João Batista e Satanás. Amadas ovelhas, numa dúvida que precisamos meditar sobre as realidades que habitam em nosso coração. Às vezes, situações que o nosso coração é mau, é vingativo, é insensível, é egoísta. E acabamos assim por celebrar os banquetes da morte, com sentimentos que não vêm do Espírito Santo, mas de Satanás e dos seus demônios. Não podemos saciar os sentimentos de morte dentro de nossos corações. É preciso termos os sentimentos do Senhor Jesus. A vida de Jesus. Estarmos no banquete da vida eterna. Hoje, infelizmente, uma multidão de famílias não desejam o banquete do Cordeiro. Nem se lembram da missa. Nem se recordam que o Senhor Jesus é o banquete de vida eterna. Mas preferem os banquetes da morte. Mentiras, orgulho, vingança, prostituição, adultério, egoísmo, luxúria. O Senhor Jesus disse que é do coração que vem tudo isto. Lembremos-nos também do banquete do rico e do mendigo Lázaro. O rico fazia seus banquetes diários em abundância e desperdício,
e o pobre Lázaro à sua porta, a morrer de fome. Ah, esses banquetes do egoísmo, esses banquetes da abundância, que não se lembram dos que têm fome. O Senhor Jesus vai saciar a multidão com sua compaixão, seu amor, sua sensibilidade. Este é o grande milagre, a compaixão do Senhor. A multidão vai em busca de Jesus, por ser Ele o único capaz de saciar a fome e que pode nos levar ao verdadeiro banquete do reino dos céus. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. O banquete do Cordeiro, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Está a se perder o desejo de participar do banquete do céu. Está se perdendo a fome de Deus. E o Senhor disse pelo profeta Amós: enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão, mas fome da minha palavra. Sede atentos aos banquetes da morte, que têm início dentro do seu coração, que podem fazer parte da sua família. Quando somos egoístas, desejamos a morte do pecador e do justo. Matamos as pessoas pelo egoísmo, pela indiferença, pelo julgamento, pela ambição, pela vingança. O Senhor Jesus, por causa de sua compaixão, realmente realizou um milagre maravilhoso. O milagre histórico, realmente Ele multiplicou os pães e os peixes. Lembra-te, os peixes que foram separados da rede. Mas o maior milagre está na compaixão do Senhor Jesus, mesmo em meio à dor pela morte do seu amigo. Jesus tem compaixão. Cura e sacia a multidão. O Espírito Santo deseja nos dar os sentimentos de Jesus para realizar estes milagres de amor e de partilha. Novamente, como tenho vos falado em algumas pregações, parece ser fácil hoje ver as pessoas postando em suas redes sociais o que comem, o que bebem, às vezes suas farturas, seus desejos e privilégios. Sua gula e suas bebedeiras. Hoje se ganha dinheiro para comer de graça pelas redes sociais, com facilidade se esquece dos que nada têm para comer. Saciamos nossos paladares e gostos, sem ter compaixão dos famintos. A fome dói demais. Escuta, a fome dói demais. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos: dai vós mesmos de comer. Tenham compaixão. O Senhor Jesus tem compaixão da multidão curada de suas enfermidades.
mas ainda não tenho o que comer. Dos pobres que foram ao seu encontro. Jesus toma o pão em suas mãos e realiza a bênção, em hebraico, beraká. E diz, como fazem os judeus até os nossos dias: Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam olam. Bendito seja, Senhor Deus do universo, pelo pão. Ele realiza ação de graças e realiza um milagre. Por suas mãos o pão é multiplicado e dado aos 12, e os 12 saciam a multidão. A abundância, 12 cestos cheios ainda sobram. Claro que é uma prefiguração esplêndida do que o Senhor fará na última noite da sua vida. E como canta a liturgia oriental, o corpo de Deus que é partido, mas nunca consumido. Sempre um milagre, sempre o Senhor continua saciando os nossos corações com o seu corpo. O pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. Amadas ovelhas, que o Evangelho de Jesus renove seu coração, sua sensibilidade aos que nada têm para se alimentar também, porque a fome dói. Eu repito, hoje é tão fácil postar nossos gostos, nossos alimentos em abundância. E não ter sensibilidade com aqueles que não têm prazer de ter água na boca por nada. Não tem desejo de nada porque não tem nada para comer. Lembra-te que o Senhor Jesus tem compaixão. Maravilhoso o Senhor Jesus, mesmo na dor pela morte do seu amigo. Ele muda totalmente aquilo que ele desejava fazer, que era ir a um lugar deserto, descansar e viver a dor. Ele vê a multidão, cura os enfermos, liberta dos demônios, multiplica o pão e os peixes, sacia a multidão. É a vida de Jesus que nós precisamos, sermos cheios do Espírito Santo. Que tenhamos a coragem de permitir que o Senhor realize o que Ele deseja. Espírito Santo, nos ensine. Espírito Santo, nos ensine nesse domingo. O Evangelho de Jesus na profundidade. Não permita que nossos banquetes sejam de morte, banquetes de egoísmo, banquetes de morte. Mas o banquete da vida, o banquete da partilha da vida, do coração, daquilo que temos. Espírito Santo, dá-nos a vida de Jesus. A compaixão de Jesus.
as lágrimas de Jesus, os sentimentos de Jesus. Queremos o banquete da vida e não o banquete da morte. Livra nossas famílias do banquete da morte, do vômito, da gula, da insensibilidade. Ensina-nos, Espírito Santo, o milagre da partilha também, de escutar a dor, o grito de quem passa fome, quem passa sede, sede de Deus e sede, claro, também do pão de cada dia, do alimento necessário ao nosso corpo. Ensina-nos, Espírito Santo. Amém. Jesus, sabendo da morte de João Batista, o amigo do esposo, partiu de barco para um lugar deserto e afastado. Os corações de Jesus e de João Batista são unidos mesmo na distância. O coração de João Batista habita no coração do Senhor. A sua morte causa um sentimento profundo no coração de Jesus. E o Senhor então se retira a um lugar deserto e afastado. O martírio de João Batista se realiza durante um banquete com Herodes, Herodíades, Salomé, os convivas, os guardas que o decapitaram. E em meio a este banquete é entregue em um prato o alimento que sacia o banquete da morte, a cabeça de João Batista.